a entrada, a guarita, né? E o acesso. Mas esses campos estão com alunos? Sim, desde o começo do ano. Todos esses campi, inclusive Gaspar, Lages, todos eles já têm alunos desde o começo do ano. Nós fizemos todo esse planejamento. Aí, o que aconteceu é que nós tínhamos obras ainda para fazer. E por uma questão de prioridade, a gente finalizou 3 e deixou 2 para terminar nesse segundo semestre, que é o caso Gaspar e Lages. Desses campos, qual que não está com aluno ainda? Na verdade, todos os nossos campi já têm alunos, todos. Mesmo Garopaba, que nós não temos um campus ainda, vamos começar a construir em junho de 2012, nós já temos estudantes, porque nós abrimos curso de formação inicial continuada. Em São Carlos, que nós não temos nenhum campus ainda, também começará a obra no ano que vem, nós temos aluno também de formação inicial e continuada, organizada por Chapecó. Então, nós temos hoje, o único que nós não temos alunos hoje é Tubarão, que vai começar a obra no final de 2012, que é o campo da expansão 3. Todos os demais nós temos estudantes, todos eles. O professor Jesué é também autor de 2 livros tratando de área técnica e de área de gestão. Poderia falar um pouquinho para a gente também sobre essa sua empreitada como escritor? Bom, eu tenho o nome Jesué Graciliano da Silva, né? Com o nome desse eu tinha que gostar de escrever, né? Então, eu escrevi um livro de refrigeração e ar-condicionado, chama-se Introdução à Tecnologia da Refrigeração e Ar-Condicionado, durante os 10 anos como professor da área de São José. E eu lancei ele ali em 2003, mas concluí ele em 2002. E esse livro, ele foi feito porque quando eu entrei em São José em 93, os apostilas eram escritos em máquina de escrever. Elétrica, mas escrever. Então, o material didático era de qualidade bastante duvidosa, né? E desde aquela época eu gostava de elaborar meu próprio material didático. E a tendência natural, depois de você fazer dezenas e dezenas de apostilas, é você transformar isso num livro. E esse livro-texto, então, foi publicado, né, no ano 2003, primeira edição, e agora, no ano 2010, nós lançamos a segunda edição dele, também aí pela editora Arte Liber, né? Então, foi um exercício importante, tem contribuído bastante aí para os estudantes em todo o país, né, que é um livro técnico usado em várias universidades, várias escolas técnicas do país. Na área de gestão, foi interessante que a professora Consuelo me fez um desafio. No dia que eu entreguei o cargo para o professor Jorge Pereira, quando ele iniciou o mandato em 2007, ela me convocou para escrever um livro contando toda a trajetória dos 4 anos de gestão à frente do Campo São José. Eu me senti bastante lisonjeado e comecei a trabalhar no ano 2007 nesse livro. E ele foi lançado junto ao Redtec, que foi um encontro de dirigentes aqui, no dia 12 de setembro de 2007. Então, foi um trabalho interessante que em 6 meses eu consegui produzir o livro, mas o livro foi feito em conjunto, né? O livro foi feito a 6 mãos, né? Porque a nossa diretora de ensino do Campo São José, a Nilva Schroeder, escreveu uma parte, e a nossa diretora de administração, na época da gestão de São José, a Silvana Ferreira Pinheiro e Silva, escreveu outra parte. O interessante é que, naquele período, os 3 tinham uma agenda bastante complicada e a gente praticamente não sentou junto para escrever. Então, a gente usou muito o correio eletrônico e o livro foi escrito sem a gente ter se encontrado. E o livro ele tem uma linguagem acessível com o objetivo de compartilhar para os outros dirigentes o que a gente aprendeu naqueles 4 anos de gestão. E eu acho que foi interessante, uma interessante oportunidade, inclusive, de refletir acerca do trabalho feito. Da mesma forma, agora eu me coloquei na obrigação, né, de construir um outro livro, contando o processo de expansão do Instituto Federal de Santa Catarina e também contando um pouquinho sobre a transformação do Cefet em Instituto, já que eu estava no início desse trabalho e, inclusive, escrevi o projeto de transformação de Cefet em Instituto Federal. Esse livro se chama, a princípio tem um título provisório, Da Escola Técnica Federal ao Instituto Federal de Santa Catarina, a redenção da educação profissional em Santa Catarina. É um título meio ousado, talvez eu altere ele, mas a ideia é mostrar o que aconteceu com aquela escola técnica há 18 anos, quando eu entrei, e o que aconteceu com ela. E o que aconteceu que levou a gente a esse novo patamar de reconhecimento hoje da educação profissional como algo relevante para o país. Quando eu entrei, a educação profissional era tida como educação de 2ª categoria. Não é o que acontece hoje. Hoje, todo mundo fala que a educação profissional é fundamental para o desenvolvimento da nação brasileira. Então, esse trabalho... Mas o livro ele vai ser lançado de uma maneira diferente, né? Nós temos que estar atualizado. Então, eu vou lançar ele dentro de um blog. Então, eu vou lançar ele em capítulos dentro do blog, à medida que... Ele já está praticamente pronto. Mas eu vou lançá-lo e vou obtendo o feedback da comunidade, o retorno, a leitura, né? E a partir dos comentários, das críticas, das sugestões, eu vou encaminhar a versão impressa, que será publicado aí, provavelmente até o final de 2012. Na área organizacional,
você teve alguns grandes desafios, desafios que a professora Consuelo, nos quase 8 anos de administração, não passou, né? Você teve um período de greve na instituição, algumas demandas dos técnicos administrativos e outras demandas também do quadro docente. Qual é a sua avaliação? Como é que isso aconteceu? Qual é a sua avaliação sobre esse processo? Bom, seria bastante pretensão dizer que em 7 anos de gestão a Consuelo não tivesse passado por bastante provações. Na verdade, passou sim. Nós tínhamos até o ano de 2007 praticamente uma greve todo ano, né? Em 2007 a gente parou de ter greve praticamente, né? Então, o que aconteceu é que nesse período de 5 meses tudo ficou muito intenso, na verdade, porque são 5 meses apenas para fechar a gestão. É diferente. Mas em 7 anos e meio a gente enfrentou, a gestora, a professora Consuelo, enfrentou uma série de dificuldades e encaminhou a maioria delas muito bem. Né? Porque tem que pensar que quando ela assumiu a gestão em 2004, em dezembro de 2004, nós tínhamos apenas 3 campi. Então, o primeiro desafio dela foi fazer a expansão 1. E naquela época, isso foi feito realmente na coragem, na cara, porque não tinha esse investimento todo do governo federal. Esse investimento veio depois. Então, primeiro teve a iniciativa da direção-geral da instituição em fazer a expansão, depois veio o aporte federal e todo esse apoio que nós estamos vendo hoje. Então, eu não posso dizer que foi diferente, que fiz algo diferente, espantoso nesses 5 meses. Não, muito pelo contrário. A gente apenas concluiu questões que já vimos trabalhando há alguns anos. Todos os assuntos que eu pude fechar ou encaminhar nesse período, alguns assuntos foram bem encaminhados, outros ainda não foram, porque depende de discussões em Brasília, Ministério... Por exemplo? O exemplo é a progressão docente, né, da D1 para D3, né? O docente que entra na instituição hoje tem uma dívida, né? Ele entende que tem direito a ser enquadrado, se ele tiver mestrado, no nível D3. No entanto, por uma questão de entendimento, né, da Advocacia Geral da União e do Ministério do Planejamento e Orçamento, lá de Brasília, não. Ele entende que ele tem que ficar na classe D1. Isso tem causado muita insatisfação, porque alguns institutos brasileiros estão concedendo a progressão, e nós, por força de lei, não podemos fazê-lo. Então, foi algo que eu tentei encaminhar e não deu certo. Por mais que eu entendesse que o justo é que todo mundo pudesse ter esse benefício, eu não tive a condição administrativa de fazê-lo, porque nós tivemos um parecer jurídico da Advocacia Geral da União dizendo que não podíamos fazê-lo. E a questão dos administrativos, você resolveu definitivamente, então, a questão das 6 horas? Eu acho que nada é indefinitivo. Na verdade, assim, a professora Consuelo, em 2008, depois de pelo menos 12 anos com dificuldades nessa questão, foi feito pela primeira vez a normatização da flexibilização de jornada de trabalho, de maneira conveniente, de maneira oficial, né? E não sem jeitinho, né? Na verdade, foi um avanço muito grande naquele período. Só que a gente teve que recuar em 2010, no começo de 2010, por uma série de denúncias, e algumas denúncias vindo até mesmo dos próprios servidores, né? E algumas outras vindo de servidores da própria Universidade Federal Santa Catarina, que também tinham interesse na flexibilização e não puderam tê-lo. Então, na verdade, a gente entende que hoje estamos num período de acomodação. Nós encaminhamos bem essa questão, entendemos que, juridicamente falando, a portaria 962, né, ela tem respaldo jurídico. No entanto, esse problema pode vir à tona a qualquer momento, né, porque basta o não cumprimento efetivo. Eu acredito, se o servidor cumprir efetivamente aquilo que está programado na portaria, se os diretores e coordenadores não forem omissos no acompanhamento, porque, na verdade, sempre há algumas falhas na implementação. Sempre há algum caso ou outro, onde um servidor ou outro não cumpre exatamente a regulamentação. Para isso que tem o diretor do campus, tem os coordenadores. Se os coordenadores orientarem, sensibilizarem, né, para que as pessoas possam fazer direito o cumprimento da portaria, eu não vejo que ela traga nenhum prejuízo à instituição. Muito pelo contrário, ela organiza bem os trabalhos da instituição e motiva os servidores também a fazerem bem seus trabalhos. Então, eu acredito que nós estamos num período de calmaria, né, e esperamos que continue assim por muitos e muitos anos. No próximo bloco, o professor Jesué Graciliano da Silva falará um pouco sobre as suas perspectivas de futuro e o que ele espera de futuro para o Instituto Federal de Santa Catarina. Estamos retornando com o reitor Jesué Graciliano da Silva, que está conversando conosco um pouco sobre seu período de administração frente ao Instituto Federal de Santa Catarina. Professor Jesué, qual é a sua perspectiva pessoal, agora que o senhor deixa o cargo de reitor do Instituto Federal de Santa Catarina?
Ok. Na verdade, agora é um período bastante interessante, né? Um período assim de reflexão assim do trabalho feito. A gente vai tirar férias, vou fazer uma imersão nos Estados Unidos de língua inglesa para aperfeiçoar, né, a fluência, né? E estou com o projeto de iniciar algumas disciplinas do doutorado. Mas o importante é que eu vou voltar a ministrar aula, porque pela primeira vez em 18 anos, esse ano eu não pude ministrar aulas, por conta da possibilidade de assumir a gestão a qualquer momento, né? Então, eu fiquei, desde o começo do ano, preparado para isso, e eu não podia estar com a função docente, né? E isso sempre foi possível conciliar na minha história como docente. Então, é uma alegria muito grande voltar, né, para a sala de aula, ministrar minhas aulas de termodinâmica, transferência de calor, mecânica dos fluidos, né, com meus estudantes, iniciar minha preparação para um possível doutoramento e também pretendo continuar ajudando a professora Maria Clara, que é uma pessoa bastante competente, na área de ouvidoria, né, que é manter um relacionamento estreito da reitoria com a comunidade. Associando essa sua expectativa pessoal de imersão na língua inglesa, você falava em outra oportunidade sobre esse cenário, né, para o Instituto Federal de Santa Catarina. Qual é a sua visão sobre isso? Esse cenário é o melhor possível, porque quando a gente fez a tese de transformação do Cefet em Instituto Federal, um dos argumentos para a transformação é que a gente poderia estar fazendo pesquisa associada ao ensino, e essa pesquisa receberia investimentos, né, da CAPES, CNPq, como está acontecendo hoje, e também que a gente teria capacidade de fazer a internacionalização da instituição. Isso vem começando agora com o Propici e outras iniciativas, como Ciência Sem Fronteiras do governo federal. Então, eu vejo que essa preparação em nível de inglês é muito importante para todos os docentes administrativos e para os nossos estudantes, porque cada vez mais nossa instituição ela começa a ter convênio de cooperação internacional, e é preciso estar preparado para isso. Por exemplo, no próximo ano vamos sediar o Fórum Mundial, o segundo Fórum Mundial da Educação Profissional e Tecnológica. É um fórum mundial, vamos receber pessoas de todos os países. Então, devemos ter uma capacidade de atender bem essas pessoas e estar interagindo com outros docentes, outros administrativos, outros educadores do mundo todo, da educação profissional principalmente. Então, por isso que eu vejo um cenário bastante positivo para os próximos anos. A instituição, com certeza, ela vai se consolidar no Estado, porque, na verdade, a expansão é um processo, ele ainda não concluiu, então a conclusão da expansão é a sua consolidação, de tal forma que todos os campi tenham a grande qualidade de educação que vem marcando aí os campi mais antigos, como Florianópolis, São José e Jaraguá do Sul. Então, a gente pretende e espera que todos os campi possam ter o mesmo nível de qualidade de excelência na formação da educação profissional e tecnológica que os campi mais antigos. Esse acho que é o desafio para a nossa instituição. Não basta crescer, mas é preciso crescer mantendo a qualidade. E para o futuro, o que você vislumbra para o Instituto Federal de Santa Catarina no que diz respeito à participação geográfica no estado de Santa Catarina? Bom, essa pergunta é importante, porque hoje nós saímos de 3 campi no ano 2005. Em 2006 tínhamos 6, 2008, 7, e temos hoje 19 campi, sendo que 2 ainda já estão com obras previstas para o próximo ano e mais 1. Então, teremos 21 campi no ano 2014. Só que o projeto do governo federal em curso é que a gente tenha 1.000 escolas técnicas, 1.000 unidades, 1.000 campi em todo o país. Significa que nós teremos que dobrar o tamanho, porque até 2014 teremos 562 escolas campi. Significa que nós teremos que aumentar bastante. Então, se isso acontecer em todo o país, é provável que em Santa Catarina nós tenhamos também que ampliar ainda o número de campi. Isso vai exigir um novo desafio, porque nós temos hoje 21 campi, mas o Instituto Catarinense tem 10, 11. Então, será preciso, primeiro, um acordo entre os dois institutos, para que os dois cresçam de maneira proporcional, e pode ser que no futuro seja viável a construção de mais um instituto no Oeste, que agregue todos os campi daquela região, por questões de logística. Se isso não acontecer, para que a gente possa administrar 40, 50 campi, vai ser preciso um modelo de gestão que dê conta disso. Talvez seja necessária a construção de secretarias regionalizadas da reitoria. Quem sabe, em cada região do estado, a gente tem uma mini-reitoria com algumas diretorias que possam fazer a articulação da reitoria com esses campi daquela região. Talvez isso dê um novo dinamismo e facilite a solução daquelas dificuldades lá naquela região, sem que as pessoas tenham que se deslocar para a reitoria aqui em Florianópolis. A exemplo do que o governo estadual fez com as secretarias regionais. Então, eu acredito que a nossa instituição ela não vai parar de crescer.
Talvez ela vai ter um período de acomodação, agora de consolidação, mas é provável que nas próximas décadas ela continue a estar atuando em outras regiões do Estado que hoje ainda não recebem apoio, principalmente as regiões mais pobres. E com relação à pesquisa e à extensão na instituição, o que é que você, nessa sua passagem como reitor, que você vislumbra para o futuro da nossa instituição? Eu só vislumbro coisas boas, né? Porque a pesquisa em 2006, 2007, nós tínhamos nenhuma bolsa de pesquisa e hoje nós temos mais de 100 bolsas, né? Os estudantes hoje estão podendo fazer pesquisa e pesquisa articulada com o ensino. Pesquisa e extensão articulada ao ensino. Há alguns anos não tínhamos recurso para extensão e pesquisa. Hoje, no orçamento do próprio Instituto, já tem uma rubrica específica para que a gente possa atuar com bolsas de extensão e pesquisa. Então, eu acredito que haverá um incremento e que a pesquisa ela vem ajudar o processo pedagógico e não competir. Então, eu acredito que a extensão vem ajudar o processo pedagógico, né? Então, é preciso que a gente avance na indissociabilidade do ensino, da pesquisa e extensão. Como é que se faz isso? Por meio de articulação. Ou seja, não adianta eu fazer resoluções na pesquisa que não considero o processo pedagógico. Não adianta eu considerar que a atividade docente é apenas de ensino, esquecendo que ele também hoje o docente hoje está buscando hoje um outro nível de preparação. Então, a pesquisa faz parte, a pesquisa e extensão faz parte de uma instituição que é considerada e equiparada de nível superior. Então, se a gente quer hoje ser de nível internacional, nós precisaremos fomentar muito mais ainda a pesquisa e extensão do que fazemos hoje. Mas é um processo natural que eu vejo que vem sendo bem sucedido com a formação do quadro de docentes e administrativos. Nós temos cada vez mais doutores e mestres, né? O nosso número de publicações aumenta a cada ano. E assim vai também na área de extensão. Nós estamos hoje buscando um novo tipo de extensão, não prestação de serviço, mas estamos ofertando também curso de formação inicial continuada, que é uma forma de extensão. Por meio do Pronatec, por exemplo. Nós vamos poder, ao invés de construir um novo campus, sempre que um prefeito solicita, nós podemos atender aquela região por meio de curso de extensão, via formação inicial continuada, no programa Pronatec, que é um dos maiores programas da educação profissional da nossa história. E sobre o ensino no Instituto Federal de Santa Catarina, perspectiva qual seria? Manter formação inicial e continuada, curso técnico, curso superior, pós-graduação, na sua visão? Bom, o ensino é a finalidade número 1 da instituição, né? Temos que fazer ensino, pesquisa e extensão, mas pesquisa e extensão de maneira a contribuir para o ensino, que é esse o nosso papel principal, né, como instituição. E nós fomos criados como Instituto Federal, pela Lei 11.892, com uma característica bastante interessante. A gente pode atender todo itinerário formativo. E isso é a nossa principal diferença das universidades. Aí que a gente se diferencia, porque nós podemos pegar um trabalhador que não tem nenhuma formação e dar a ele aquela formação inicial e continuada. Mas ele pode depois fazer um PROEJA, que é fazer o seu segundo grau. Ele pode depois fazer um curso técnico de pós-médio, ele pode fazer um curso integrado, ele pode fazer um curso superior de tecnologia, já pode fazer uma engenharia em vários nossos campi, e inclusive fazer mestrado profissional em mecatrônica. Pode fazer uma pós-graduação lato sensu. Então, a gente hoje oferta todos os níveis de educação, inclusive na modalidade de educação à distância. Então, eu vejo que a nossa instituição, ela apenas tem que ter um trabalho, um desafio para os próximos anos, que é conseguir fazer com que todas essas diversas modalidades possam se articular. Porque nós temos docentes hoje que trabalham em vários níveis, tem administrativos em vários níveis. E como é que isso se articula? Não é tão fácil assim, porque cada tipo de modalidade exige um desafio do professor. Então, quando eu dou aula no PROEJA, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito maior do que dar aula, por exemplo, ao aluno do curso integrado. Porque o aluno do PROEJA ele exige um pouco mais de atenção. Mas é o público que nós precisamos atender também. Então, nós temos que atender aí aos preceitos legais, já que a gente tem esse itinerário formativo. Temos aí o desafio de fazer isso dentro dos percentuais estabelecidos, não é qualquer percentual. Nós temos obrigação legal de ofertar 50% das vagas na educação profissional de cursos técnicos. Então, isso tem que ficar bem registrado. E foi esse o principal argumento para eu apoiar de primeira linha aí a implantação do Instituto Federal. É poder você garantir a permanência por lei dos cursos técnicos. Entendendo que quando a Universidade do Paraná virou Universidade Tecnológica, o Cefet Paraná, uma das primeiras coisas que aconteceu lá foi a extinção dos cursos técnicos. Isso me preocupava bastante. Então, nós temos garantido, viramos instituição equiparada de ensino superior, mas mantemos a característica de curso técnico. Temos obrigação legal de ofertar 20% de vagas em licenciaturas também. Nós podemos formar professores, contribuir para esse fosso, esse apagão da formação docente no país.
principalmente na área tecnológica, né? Na área de licenciatura de Química, Física, por exemplo. Tá? E temos 30% de oferta variada, que pode ser curso pós-graduação, podemos fazer mestrado, podemos fazer curso superior de tecnologia e engenharia. Então, entendendo então que o nosso desafio é organizar isso, fazer isso bem feito. E a educação à distância na instituição? Bom, a educação à distância é um grande desafio aí dos próximos anos, né? Na verdade, a tendência é que a gente amplie cada vez mais a oferta de educação à distância. Começamos ali com 300 vagas lá em 2007, hoje já temos mais de 2.000 vagas de educação à distância, e a tendência é chegar aí a 10.000 vagas facilmente nos próximos anos. Estamos abrindo aí também a educação à distância, hoje nível do ETEC, né? Antes a gente estava trabalhando apenas com curso superior de tecnologia, hoje já temos aí o curso de ETEC, curso técnico à distância. Então, é um desafio muito bom e interessante, porque vai fazer que a nossa instituição se aproprie das novas tecnologias. Eu venho dizendo já há alguns anos, de que todo esse conhecimento que a gente aprende com a educação à distância, ele é trazido para a educação presencial. Então, o professor que prepara o material para a educação à distância, ele melhora o seu material para o aluno presencial. Ele se preocupa com o comportamento, com os detalhes, porque tem que estar em vídeo, ele tem que ter mais organização. Isso traz melhoria para todo o processo educativo. E também permite que as aulas sejam todas gravadas, né? Porque é um absurdo você pensar que a gente hoje não possa ter todo o nosso conhecimento, todas as nossas aulas gravadas, disponibilizadas. Porque uma coisa hoje, que o aluno hoje ele pode, antes de vir para a escola, ele pode primeiro assistir algumas aulas e depois vir para a escola, para a instituição, apenas para tirar dúvidas, para discutir o assunto com o professor. E não para que o professor dê aquela mesma aula que ele dá há 20 anos no quadro, que pode ser gravada e distribuída para o aluno antes ou durante. Então, é um processo que vai ter transformação. A tendência é a internet ficar cada vez mais rápida, a tendência é você ter cada vez mais facilidade de ofertar e fazer curso à distância. Eu imagino que os nossos docentes, daqui a pouco, vão estar fazendo cursos de formação, de pós-graduação, em universidades americanas ou europeias, como se estivesse no Brasil. Porque a tendência é isso acontecer, por conta do aumento da banda e pelo processo de internacionalização da escola. Então, eu acho que é um sonho possível daqui a pouco. Professora Consuelo, praticamente, que lhe deu oportunidade para desenvolver seu talento, essa sua competência na área de gestão, frente à reitoria. O que você teria a dizer hoje para a professora Consuelo, de uma forma geral, tanto na área profissional, quanto como colega de trabalho? Eu só posso dizer que eu só tenho a agradecer à professora Consuelo, eu chamo ela de professora até hoje, né, porque para mim ela foi assim uma das maiores lideranças que eu já conheci, pelo seu carisma, né, pela sua capacidade de mediação, sua capacidade de liderança no sentido de mediar conflito, de ter uma visão a longo prazo. O interessante é que nós somos bem diferentes. Na verdade, eu acho que eu sou uma pessoa mais racional, né? Procuro fazer as coisas com mais planejamento e organização. O professor Consuelo é o 100% emoção, 100% gestão emocional. Ela tem um quociente emocional fantástico, a capacidade de articulação e conversar e fazer e ter relacionamento que eu nunca tinha visto então. Então eu aprendi com ela muito esse lado. Não adianta só você ser uma pessoa técnica e você fazer uma boa gestão e ficar encolhido no seu gabinete que você não consegue nada. A professora Consuelo, ela chegava em Brasília